Cerca de 1 milhão de espécies animais e vegetais em todo o mundo correm o risco de desaparecer. A informação é da Organização das Nações Unidas. Para a maioria dos cientistas, estamos vivendo a 6ª extinção em massa da história. No entanto, para alguns, elas não são significativas o suficiente para serem consideradas um fenômeno massivo. O fato é que, ao contrário das 5 maiores extinções anteriores, desta vez a culpa é 100% dos homens, das atividades que exercemos na Terra. Vamos conhecer os limites do equilíbrio do planeta, o uso da biotecnologia para trazer espécies extintas de volta à vida e os riscos à nossa civilização. O Matéria de Capa está no ar. A lista de espécies animais extintas não para de crescer. Nos últimos anos, mais 5 sumiram do mapa para sempre. No ano passado, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou extinto o Yangtze Sturgeon, um peixe nativo da China que já vinha sumindo há algum tempo. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, em anos recentes, outras 4 seguiram o mesmo caminho: o guepardo indiano, o pato de cabeça rosa, os rinocerontes de Sumatra do Norte e o anão de Sundarbans. O desaparecimento de várias espécies animais e vegetais em todo o mundo preocupa a comunidade científica. O desmatamento indiscriminado e a disseminação da caça ilegal de diversas variedades de animais para alimentação ou diversão provocaram uma interrupção significativa na cadeia alimentar, desequilibrando ecossistemas em todo o planeta. A devastação provocada pela ação humana no planeta é tão grande que muitos cientistas garantem que já estamos vivendo a 6ª extinção em massa da biodiversidade. Até agora foram 5 grandes extinções e todas elas aconteceram por fenômenos naturais. Mas uma nova catástrofe deste tipo seria causada exclusivamente pela interferência do ser humano no meio ambiente. Pesquisadores da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, e do Museu National d'Histoire Naturelle, na França, apontam que a ação humana sobre a biodiversidade pode ser comparada ao impacto causado por um asteroide que colidiu com o planeta há 66 milhões de anos, dizimando os dinossauros e cerca de 75% das espécies que habitavam a Terra. De acordo com o estudo, as plantas e os animais marinhos são menos afetados do que os terrestres, mas também estão em situação de risco. Os autores deste estudo explicam que desde 1500, a Terra já perdeu cerca de 7,5% a 13% do total de espécies conhecidas de lesmas e caracóis, ou seja, cerca de 150 mil a 260 mil espécies extintas. Entender o que está acontecendo com os invertebrados foi essencial para que os pesquisadores afirmassem: nós já estamos vivendo a 6ª extinção em massa. Mas esse fenômeno está longe de ser consenso entre os cientistas. Muitos alegam que as extinções que ocorrem hoje não são significativas o suficiente para serem consideradas em massa. De certa forma, eu concordo com que estamos passando por um processo de extinção que está abrangendo o mundo todo e em um curto espaço de tempo. Então, é um tipo de extinção em massa, sim, com atividade derivada da atividade humana. Somos muitos, ocupamos muito espaço e isso requer que o espaço seja alterado. E alterar espaço significa tirar espaço de outro. E esse é o problema central. A grande população, a necessidade de recursos que leva a ocupar ambientes que vai retirar ambientes dos outros seres vivos. Antes desta, várias extinções em massa ocorreram ao longo dos 4,5 bilhões de anos de existência da Terra. A Terra há 443 milhões de anos, o fim do período Ordoviciano.
Uma era do gelo fez o nível do mar baixar em 100 metros, eliminando entre 60% e 70% da vida no planeta, que era essencialmente marinha. Em seguida, quando o gelo derreteu, os oceanos ficaram sem oxigênio, o que levou a uma segunda perda de biodiversidade. Último período devoniano, há 360 milhões de anos. Os cientistas ainda discutem as causas dessa extinção, mas as hipóteses mais prováveis são um esfriamento repentino do globo terrestre ou uma série de erupções vulcânicas que teriam resultado na falta de oxigênio nos oceanos e em terra. Permiano-Triássico, há 250 milhões de anos. Causa provável: gigantescas erupções vulcânicas, a maior parte na Sibéria, que teriam levado a um repentino aquecimento global. A formação do supercontinente de Pangeia diminuiu os ambientes adequados para a vida, reduzindo as áreas de plataforma continental marinha, e o centro do continente virou um deserto. 95% das espécies vivas foram extintas. Triássico-Jurássico, há 200 milhões de anos. 3/4 das espécies vivas desapareceram, mais uma vez por conta de uma intensa atividade vulcânica em diversos pontos do planeta. Seguiu-se a Era dos Dinossauros. Cretáceo-Terciário, há 65 milhões de anos. O impacto de um gigantesco asteroide sobre a área onde hoje fica o México foi seguido por inúmeras explosões vulcânicas, terremotos e tsunamis. Foi o fim da Era dos Dinossauros. A humanidade nunca testemunhou uma crise de extinção global de todos os tipos de seres vivos como essa. Um levantamento da União Internacional para a Conservação da Natureza mapeou os principais grupos ameaçados de desaparecer do planeta. Os anfíbios são os que mais correm risco de extinção. Pelo menos 1/3 das mais de 6.000 espécies conhecidas podem desaparecer da face da Terra. Rãs, sapos e salamandras estão sumindo por vários fatores, como perda de habitat, poluição da água e do ar, mudança climática, exposição à luz ultravioleta e introdução de espécies exóticas e doenças. O declínio das populações de pássaros na maioria dos ecossistemas confirma que grandes mudanças estão ocorrendo no planeta em reação à atividade humana. Segundo a BirdLife International, 12% das mais de 9.000 espécies conhecidas estão ameaçadas. A crescente demanda por água, o represamento de rios em todo o mundo, o despejo e acúmulo de poluentes e espécies invasoras fazem dos habitats aquáticos um dos mais ameaçados. Em todo o planeta, mais de 1.800 espécies de peixes correm risco de desaparecer, incluindo tubarões e raias. Os invertebrados representam cerca de 97% das espécies de animais. São 1.300.000. Entre eles, borboletas, moluscos, minhocas e corais. Destes, cerca de 9.500 grupos podem sumir. Os de água doce por causa da poluição e da extração de águas subterrâneas. No oceano, 1/3 dos corais construtores de recifes também podem se extinguir. Cerca de 90% dos primatas, como macacos, lêmures e símios, vivem em florestas tropicais. Quase 50% dessas espécies estão em risco de extinção. A população de metade dos mamíferos está diminuindo e 1/5 deles pode sumir para sempre. Várias espécies de baleias, golfinhos e botos são os que se extinguem mais rápido. O reino vegetal, com mais de 300.000 espécies, é importantíssimo para a manutenção da vida na Terra. Todos os seres vivos dependem das plantas para sobreviver, seja para alimentação, abrigo ou para a produção de remédios. A União Internacional para a Conservação da Natureza avaliou 12.914 espécies de plantas. Destas, 68% estão ameaçadas por causa das mudanças climáticas. Aqui no Brasil, a gente tem um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo e, pelo menos em termos de biotecnologias reprodutivas, são muito poucos ainda os especialistas que trabalham nessa área aqui de maneira organizada. Eu acho que nem 5% de toda a nossa biodiversidade animal
tenha sido ainda estudada e estabelecido parâmetros biotecnológicos para que a gente possa utilizar essas biotecnologias para multiplicá-los. Existem animais raros e pouco conhecidos que podem desaparecer em muito pouco tempo. Vamos conhecer alguns deles. O entufado baiano é nativo da Mata Atlântica brasileira, um dos biomas mais fragmentados e degradados das Américas. Identificada em 1960 em um exemplar empalhado no Museu Alemão, a espécie só foi vista na natureza pela primeira vez 35 anos depois. Em 2011, pesquisadores brasileiros diziam restar de 10 a 15 exemplares, a maioria numa floresta no nordeste da Bahia. Infelizmente, um grande incêndio atingiu a área em 2015. De lá para cá, apenas uma fêmea foi avistada em 2019. Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem norte-americano, devem restar apenas 20 lobos vermelhos na natureza, todos na Carolina do Norte. Após um programa de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza em 2011, a população chegou a mais de 130. No entanto, desde então, eles foram vítimas do desenvolvimento urbano e de donos de terras e fazendeiros. Nativo do extremo oriente russo, norte da China e península da Coreia, o leopardo de Amur sofreu significativos declínios populacionais desde a década de 1970 por causa de caça ilegal, perda de habitat e falta de presas. A espécie é considerada criticamente ameaçada de extinção desde 1996. A estimativa mais recente é de que restem só 85 leopardos de Amur. O gorila do rio Cross é a espécie mais rara de grandes símios do mundo. Apenas 300 vivem em áreas montanhosas na Nigéria e em Camarões. Desconfiados dos humanos, eles raramente são vistos. Segundo o WWF, estão espalhados em pelo menos 11 grupos. A caça e a perda de habitat são as principais ameaças. Daqui a pouco, os esforços de geneticistas para trazer espécies extintas de volta à vida. E ainda, quais os limites para manter o equilíbrio da Terra? Não saia daí! Dinossauros, mamutes. Será possível trazer de volta à vida animais que já foram extintos? There it is. Welcome to Jurassic Park. Jurassic Park fez um sucesso estrondoso desde que foi lançado em 1993. Virou uma franquia com mais de 6 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Isso mostra que o ser humano tem fascínio enorme pelo tema. Em 2009, os cientistas anunciaram o nascimento do primeiro e único animal extinto já ressuscitado. Em um artigo publicado no Science Direct, um grupo de pesquisadores afirmou ter clonado a cabra montanhesca Ibex dos Pirineus. A espécie, que vivia entre a Espanha e a França, foi considerada extinta em janeiro de 2000, quando um filhote, chamado Célia, morreu. As células de Célia foram recolhidas, congeladas em nitrogênio líquido e usadas para fazer um clone. Agora, os pesquisadores querem mais. Uma startup americana pretende trazer de volta à vida animais como mamutes e dodôs. A paleogeneticista-chefe da empresa, Beth Shapiro, afirma que já possui a única amostra de alta qualidade de DNA de dodôs e estuda em laboratório como trabalhar com elas. O mercado está empolgado com os avanços e a startup já tem valor estimado em mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Talvez ainda falte alguns anos para vermos animais mais antigos de volta à vida, mas já temos uma. A almôndega de mamute? Pode parecer surreal,
Mas cientistas apresentaram na Holanda uma almôndega de carne cultivada em laboratório de um mamute lanoso, espécie que começou a desaparecer no ano 10.000 a.C. A iguaria foi mostrada este ano por uma empresa australiana que completou as lacunas no DNA do mamute com os genes do elefante africano, numa técnica que nos lembra a usada no Jurassic Park. O mundo real está cada vez mais próximo da ficção, mas atenção! Os cientistas ressaltam que a almôndega de mamute ainda não pode ser consumida, já que a proteína, com milhares de anos, ainda deve passar por testes de segurança antes de poder ser consumida pelos seres humanos da atualidade. A gente tem tanta espécie hoje que está precisando de auxílio, tanta espécie que está já em processo de extinção, que poderiam ser utilizados recursos financeiros, recursos biotecnológicos para tentar reverter esse processo. Então, assim, eu particularmente não sou muito a favor dessa tentativa de trazer, a tentativa de desextinção. Um grupo internacional de cientistas definiu 9 limites que são essenciais para manter a estabilidade do planeta. 4 deles já foram ultrapassados. As mudanças climáticas estão no topo da lista. Desde a Revolução Industrial, a temperatura global aumentou 1,1 graus Celsius, provocando eventos climáticos extremos, como secas e inundações. E os próximos 5 anos podem ser os mais quentes da história. O alerta é da Agência Meteorológica das Nações Unidas, que afirma que existe 66% de chance que a média anual de aquecimento ultrapasse o limite de 1,5 grau centígrado entre 2023 e 2027. A integridade da biosfera está em segundo lugar. Em outras palavras, a perda da biodiversidade e a extinção das espécies. Segundo alguns cientistas, ao excedermos esse limite, lançamos o planeta no rumo da 6ª extinção em massa. O terceiro é a transformação de florestas, pastagens, tundras e outros tipos de vegetação em terras para a agropecuária. Um dos maiores desafios atuais é alimentar os mais de 8 bilhões de habitantes do planeta sem tirar mais espaço da natureza. O quarto limite já ultrapassado é o dos fluxos bioquímicos, que envolve principalmente os ciclos do fósforo e nitrogênio, elementos essenciais para o crescimento das plantas. O uso excessivo deles em fertilizantes coloca os vegetais em uma zona de risco. Os 5 limites que a humanidade ainda não ultrapassou são o uso da água doce, a acidificação dos oceanos, o uso de organismos modificados e substâncias novas, que vão dos materiais radioativos aos microplásticos, a contaminação da atmosfera com aerossóis, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, e a destruição do ozônio estratosférico, o único em que a humanidade agiu com sucesso ao perceber os riscos. Graças à proibição mundial há mais de 30 anos do uso dos CFCs, gases que estavam causando um buraco na camada de ozônio, ela vem se recuperando. O principal alerta vai para o uso da água. Apenas 2,5% da quantidade que existe no planeta são potáveis. Percentual que vem diminuindo, principalmente por causa da crescente pressão da agricultura para produzir cada vez mais alimentos. Daqui a pouco, a ameaça da perda de biodiversidade à civilização humana. E ainda, o que cada um de nós pode fazer para mitigar a 6ª extinção. Não saia daí. Uma pesquisa revelou que muitas espécies estão desaparecendo mais rápido do que a ciência presumia, o que torna essa crise de extinção uma ameaça tão grave à civilização quanto as mudanças climáticas. O estudo foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Após analisar dados da lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e da Organização Ambiental BirdLife, os pesquisadores identificaram pelo menos 515 espécies que estão sumindo 100 vezes mais rápido do que o normal, devido a atividades humanas, como a extração de madeira e a caça furtiva. Entre esses animais, que vivem em todos os continentes, exceto na Antártica, estão o lobo etíope, o rinoceronte de Java, o papagaio de orelha amarela, o sapo venenoso verde e o mico-leão dourado. Segundo os pesquisadores, essa sexta extinção em massa pode se tornar uma ameaça à civilização, assim como as mudanças climáticas e a poluição ambiental. Por isso, é preciso chamar a atenção para a perda da biodiversidade, ainda ignorada pela maioria das pessoas. Segundo Gerardo Ceballos, professor da Universidade Nacional do México e um dos autores do estudo, essa crise de extinção é tão grave que o futuro da humanidade depende de tudo o que fizermos entre os próximos 10 a 50 anos. Isso era uma coisa que já se via sabendo, já estava se prevendo há muito tempo. Inclusive, tem alguns antecedentes até do século XIX, que já estavam prevendo essa possibilidade. Só que é difícil admitir que você tem que parar de crescer, parar de melhorar, parar de aumentar a quantidade de pessoas, né? Para poder admitir que você está tendo um problema global do qual você é parte, né? E, sobretudo, que você é responsável. Alguém me contava outro dia, uma criança de 4 anos na Europa já consome mais recursos que 4 adultos na África. Isso significa, não é um problema de número de gente apenas, número de gente também, mas é um problema de quanto cada um de nós consome ao longo da vida. Se você para de ter filhos, mas vai consumir mais que se tivesse uma família de 5, não adianta. A preservação e a recuperação de todas as espécies do planeta dependem de ações em grande escala na indústria e na economia. Se elas forem tomadas, nossas contribuições individuais ajudarão muito. Como as florestas protegem a biodiversidade, o desmatamento está fazendo com que muitos animais morram ou não tenham onde viver. Com isso, algumas espécies tiveram que migrar para ambientes ou hábitats que não são naturais e não conseguem se adaptar a eles. Precisamos manter as florestas saudáveis para que eles possam se reproduzir. Produtos de plástico são uma ameaça para várias espécies marinhas, como baleias, tartarugas, golfinhos e peixes. Se puder, evite o de utilização única e recicle os que usa. Resíduos como sacos e garrafas acabam muitas vezes no mar e são confundidos frequentemente pelos animais com a comida. Dê preferência a garrafas e recipientes reutilizáveis ou compostáveis. A conversão de florestas em terras de cultivo ou pastagens para a produção de carne bovina é o principal motor mundial do desflorestamento. Muitas dessas áreas são habitats críticos, espaços mais importantes para as espécies selvagens. Além de reduzir a emissão de carbono, a diminuição do consumo de carne ajuda as espécies em extinção. Alguns cientistas defendem o uso da biotecnologia para salvar espécies de animais e vegetais que estão desaparecendo e até para trazer de volta aquelas que já sumiram. Mesmo que isso seja possível, enfrentar essa crise de extinção também vai exigir iniciativas ousadas, corajosas e de longo alcance que ataquem esta emergência em sua raiz. Entre as etapas mais críticas está a proteção de locais e hábitats da vida selvagem, incluindo oceanos, rios, florestas, desertos e pântanos. Obrigada pela companhia e até a próxima.